Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. No domingo passado, nós falamos sobre a ressurreição. Falamos sobre a afirmação de Paulo de que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é o que acreditamos. Talvez se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos estar aqui nessa noite, porque a nossa fé é motivada pela crença num Deus que vive e está. É um Deus que foi crucificado, um Jesus que foi crucificado, morreu, mas no terceiro dia esse Cristo ressuscitou. E nós podemos cantar nessa noite, glorificar a esse Jesus que é vivo, esse Jesus que está presente nesse lugar. É o Senhor Jesus que mora nas nossas vidas. Nós podemos celebrar isso, nós podemos vivenciar isso, por causa que no terceiro dia Ele ressuscitou. E quando nós cantamos sobre esse Jesus, e quando nós de alguma maneira professamos esse Jesus, nós falamos desse Jesus, de alguma maneira, em algum momento nós dizemos que esse Cristo é Senhor das nossas vidas. Nós dizemos: não, sim, eu sirvo a Jesus, não, sim, eu sou cristão, eu sou crente. Irmãos, a afirmação de que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas tem algumas coisas intrínsecas nela, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O Cristo ressurreto, que sem a ressurreição torna vã a nossa crença, é o Jesus que é Senhor da minha e da tua vida. É esse o Cristo que nós cantamos aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 14, versículo 9. Romanos 14, versículo 9, Paulo está dizendo: por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Paulo está falando para nós, Ele ressuscitou, voltou a viver para ser Senhor daqueles que estão vivos e Senhor daqueles que estão mortos. Jesus então é Senhor das nossas vidas. Volte algumas páginas em Romanos, no capítulo 10, o versículo 9, é mais uma afirmação de Paulo, na sua carta à igreja de Romanos. Romanos 10, versículo 9, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo está dizendo: nós precisamos crer, nós precisamos confiar que Jesus é o Senhor, e Jesus é o Senhor das nossas vidas. E quando nós cremos nisso, quando nós declaramos isso, irmãos, quando nós confessamos então que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, algumas coisas precisam ficar claras para nós. A primeira delas, irmãos, é que essa afirmação, essa palavra, essa composição de palavras que deixa claro que Jesus é o Senhor, irmãos, são palavras que soam como uma confissão para nós. São palavras cheias de significados. São palavras que trazem para nós, irmãos, algumas implicações na nossa fé, algumas implicações na nossa vida dita como vida cristã. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos ter uma convicção teológica acerca de Jesus, do senhorio de Jesus, acerca do histórico que mostra e prova para nós que Jesus é o Senhor. E a segunda, irmãos, é que quando nós dizemos e aceitamos que Jesus é Senhor, quando nós deixamos isso claro para nós, na nossa mente, nós precisamos ter um comprometimento pessoal com Ele. Não é simplesmente cantar, não é simplesmente falar, mas é viver um comprometimento pessoal com Cristo. A primeira coisa, irmãos, que nos dá base teológica para crermos nisso, para vivermos nisso, são palavras também de Paulo, em Filipenses 2, versículo 9 a 11. Abra comigo, Filipenses 2, versículo 9 a 11. O texto, irmãos, indica que aqueles primeiros cristãos
tinham a ideia e pensavam exatamente o que era Jesus, quem era Jesus e qual era a função de Jesus, quais eram as implicações que estavam junto com Jesus, com o Filho de Deus que esteve na terra. E Paulo diz o seguinte, em Filipenses 2, versículo 9 até o 11: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre em todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeira coisa que Paulo nos ajuda, irmãos, até a base teológica, é que ele dá um título divino para Jesus. E ele faz isso aí no versículo 11, quando ele diz que esse Jesus é o Senhor. Refere-se como Jesus sendo o Senhor. E o termo usado, irmãos, para falar de Jesus é um termo chamado Kyrios, que era um termo que tinha muitos significados, dependendo do contexto que era usado. Ele tinha alguns significados, e nesse contexto era o mesmo termo que era usado pelos discípulos quando eles se relacionavam com Jesus. E Kyrios não era só uma forma educada de tratamento, mas Kyrios era um título. Quando eles se referiam a Jesus, eles estavam dizendo que Jesus era o Senhor. Eles estavam dizendo o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que quando o Antigo Testamento, lá em Alexandria, em 200 a.C., quando o Antigo Testamento passa a ser traduzido para o grego, que era naquela época a língua que estava mais bombando ali, o Antigo Testamento vem do hebraico para o grego. Eles tinham uma dificuldade, a Elise falou alguns domingos pela manhã sobre isso, eles tinham a dificuldade de traduzir o nome de Deus, o nome que eles entendiam como Javé, como Jeová. Eles tinham uma dificuldade, eles não sabiam, eles tinham temor em traduzir esse nome. E nessa dúvida, para que eles pudessem então transformar Jeová para o grego, eles usaram o termo Kyrios, que diz que é o Senhor. E é esse mesmo termo que aqueles homens que traduziam o Antigo Testamento para o Novo Testamento tinham temor de usar, que era usado para falar de Deus. É esse mesmo termo que Paulo está usando aqui em Filipenses 2, versículo 11, dizendo: Jesus é esse, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Os seguidores de Jesus, irmãos, sabendo que esse termo tinha sido usado de tanto cuidado que os judeus tinham tido para usar esse termo, tradicionalmente dado somente para Jeová, para Deus, para o Deus Criador do universo, para o Deus que tinha uma aliança com Israel. Os discípulos não tiveram nenhum escrúpulo, irmãos, nenhuma preocupação em usar esse mesmo termo para Jesus, porque eles tinham a certeza e a convicção que Jesus era o Filho de Deus. O que Paulo faz primeiramente em Filipenses, irmãos, é dar esse título divino, é trazer para a realidade das pessoas que estavam lendo as suas cartas que Jesus realmente era Deus, Jesus era o Senhor. A segunda coisa que Paulo faz, irmãos, é que Paulo, conforme ele vai escrevendo esses versículos, ele vai parafraseando, irmãos, um outro texto da palavra de Deus, e ele transfere então para Jesus, para a pessoa de Jesus, um texto divino. E esse texto está em Isaías 45, 23, que diz o seguinte: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. É isso que o profeta Isaías está dizendo, e Paulo está falando, Jesus, o nome de Jesus, que é o Senhor, que é Deus, se dobre todo joelho, toda língua confesse que esse Cristo é o Senhor. Paulo tem a audácia, irmãos, de extrair do texto de Isaías e reaplicá-lo a Jesus. A honra que era dada, irmãos, a Jeová, a honra que era dada para o Deus Criador de todo o universo, o apóstolo Paulo deposita a Cristo, da honra devida a Cristo. A terceira coisa que Paulo faz em Filipenses, irmãos, é que ele reivindica a Jesus, para Jesus, uma adoração divina.
O versículo diz que para que o nome de Jesus se dobre todo joelho precisa se dobrar diante do nome de Jesus, que é Deus, que é Senhor. Mas não é todo joelho só na terra, mas é todo joelho também no céu. E o dobrar dos joelhos, irmãos, é certamente um culto, é certamente um sinal de reverência, um sinal de adoração. Hebreus 1,6 diz o seguinte: quando Deus introduz o primogênito no mundo, Jesus, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Que ele seja adorado, irmãos, não só pelos que estão na terra, mas pelos que também estão no céu. Paulo dá um título divino para Jesus, chamando ele de Senhor. Transfere um texto divino a Cristo e deixa claro que ele era digno, ele merecia o culto, a nossa adoração, o dobrar de joelhos, não só dos que estão na terra, mas dos que estão no céu também, irmãos. Nenhum autor do Novo Testamento argumenta historicamente na Bíblia que você tem, dizendo se é certo ou errado o que Paulo faz, mas parece que é uma aceitação, e isso então nos dá base teológica para crer que Jesus é o Cristo. Um pouquinho depois da sua morte e ressurreição, a divindade desse Jesus já faz parte, irmãos, da fé daquela igreja. Isso é deixado claro nas palavras de Paulo. O título de Senhor, então, é um símbolo que nós cremos na vitória de Jesus sobre todas as forças, sobre o mal. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E o fato de eu e você, irmãos, acharmos ou cremos, ou termos certeza que somos salvos, se faz por causa dessa vitória, da vitória de Jesus sobre a morte, da sua ressurreição, e da certeza que nós temos que Ele é Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Porque Ele é Senhor, irmãos, Ele é capaz de ser Salvador. Atos 2, de 33 a 36, Paulo diz o seguinte: exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel que fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus crucificado, que está vivo, é Senhor e Cristo. E é Senhor e Cristo das nossas vidas, irmãos. E esse entendimento do senhorio de Cristo, irmãos, da certeza teológica, irmãos, nós poderíamos investigar mais, citar outros textos. Essa certeza, irmãos, tem que fazer com que você tenhamos um compromisso radical com esse Jesus. Um compromisso radical com esse senhorio nas nossas vidas. O termo, irmãos, usado, que nós falamos, o Kyrios, também tinha outro significado, e ele se referia a proprietários de terra, ou a proprietários de escravos, e o sentido do termo trazia a noção de posse, trazia a noção de um pleno controle e direito de disponibilidade. É como se o Kyrios, usado para falar de Jesus, mostrasse para nós que aqueles que se dizem então seguidores de Jesus, aqueles que confessam com a sua boca que esse Jesus é Senhor das suas vidas, faz com que nós sejamos então propriedades desse Cristo. Nós tenhamos então um dono. Nós não sejamos mais donos do nosso próprio nariz, irmãos, mas nós temos então um compromisso radical de servir a esse Cristo que agora é nosso dono. E é nosso dono porque nos comprou, irmãos, com um preço muito alto, nos comprou derramando o seu sangue por nós. Somos agora, irmãos, pessoalmente comprometidos de uma maneira que tem que beirar o radicalismo para servirmos a esse Cristo, para que Ele seja realmente Senhor das nossas vidas. Para que não seja só palavras, para que não seja só músicas, para que não sejam só frases, mas que seja um compromisso pessoal de que Jesus reine nas nossas vidas, de que Jesus seja Rei
Senhor das nossas vidas. E o primeiro compromisso radical que nós precisamos ter com Cristo, irmãos, é na dimensão intelectual. Nós precisamos submeter as nossas mentes ao jugo de Cristo. Nós precisamos colocar a nossa mente, aquilo que pensamos, a serviço de Cristo. Deixar claro para a nossa vida que é Ele que é Senhor. A mente, irmãos, muitas vezes é tida no Velho Testamento, em Provérbios, como se fosse uma cidadela central, algo que deixa implícito que é a nossa personalidade, e tem sido, irmãos, a mente a última das fortalezas, muitas vezes a se render. Muitas vezes a nossa mente é a última coisa que nós acabamos voltando para Jesus, nós acabamos colocando muitas vezes as nossas emoções, muitas vezes deixamos de dedicar o nosso intelecto a Cristo. Mateus 11, 29, Jesus reivindica a autoridade sobre as nossas mentes, sobre o nosso intelecto, quando Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo de Jesus, irmãos, é suave, e sobre esse jugo está uma leve disciplina, irmãos. E quando nós aceitamos esse jugo, essa leve disciplina, nós encontramos descanso. É isso que Jesus está dizendo. O verdadeiro descanso para a nossa mente, irmãos, o verdadeiro descanso reside em nós nos submetermos ao jugo de Cristo e não resistir a isso. 2 Coríntios 10, versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos toda a nossa mente, todo pensamento, irmãos, à obediência de Cristo. Um discípulo, então, alguém que declara que Jesus é Senhor, não tem liberdade de discordar do seu mestre. Ele é nosso dono, irmãos. Nós não temos nenhuma liberdade de discordar daquele que é Senhor das nossas vidas, que nos comprou por um alto preço. Mas existe hoje, irmãos, uma urgente necessidade de retornarmos essa posição correta diante de Cristo, irmãos. Se só quem obedece sem reservas a ordem de Jesus de se submeter sem resistências a esse jugo, acha leve o fardo e doce essa pressão, e recebe poder, irmãos, para que eu e você possamos perseverar no caminho certo. A ordem de Jesus é difícil, se torna insuportável para quem tenta resistir a ela. Mas para quem se submete voluntariamente, irmãos, o jugo é suave e o fardo é leve. A nossa mente precisa estar comprometida radicalmente com Cristo. Nós precisamos submeter as nossas mentes a esse jugo, submeter as nossas mentes a Deus. O segundo compromisso, irmãos, é na dimensão moral. Nós precisamos aceitar os padrões de Jesus para as nossas vidas e obedecer, irmãos, de alguma maneira aquilo que Ele deixou para nós. Em todo lugar nós vemos que os padrões morais estão desabando. É verdade se você ligue sua TV às 9h25 e veja a novela. Como eu tenho ficado em casa todos os dias à noite, eu tenho sido obrigado pela minha esposa e pelo meu filho a ver novela. Tem que ficar ali, fico ali ouvindo, vendo. E você vê, irmãos, é um homem que tem 2 esposas, é o homossexualismo, é os relacionamentos de infidelidade, tudo mais. Os padrões morais têm desabado, irmãos. As coisas que são relativas, tudo se torna relativo, se infiltra não é uma realidade só no mundo, mas tem se infiltrado também na igreja, irmãos. E aí existem milhares de evangélicos ou ditos evangélicos que têm o prazer de deturpar a Escritura, e quando se refere à lei, quando se refere a uma série de coisas, e aí você vai ouvir gente dizendo: não, mas o Paulo falou que o fim da lei é Cristo. Paulo falou que nós não estamos debaixo da lei.
Paulo falou que não estamos mais sobre essa lei, mas estamos sobre graça. Eles esquecem do contexto, irmãos, e quando nós vamos ver o contexto do que Paulo estava se referindo, Paulo não se estava se referindo ao caminho de salvação, mas Paulo estava se referindo ao caminho da santidade. Não existe lei para que você sejamos salvos. Salvação foi comprada por um alto preço lá por Jesus, de graça. Ele nos amou primeiro, irmãos, derramou seu sangue, nós somos salvos por graça e misericórdia, irmãos, mas existe um caminho para a estatura de varão perfeito, um caminho para a santidade. E esse caminho, irmãos, existem muitas leis, muitas coisas deixadas por Jesus, muitas instruções. Estamos sujeitos à lei moral no que tange à nossa santificação. Estamos sujeitos a um comprometimento radical com Cristo, irmãos, para que Ele seja Senhor da nossa mente, para que Ele seja Senhor do nosso intelecto, para que Ele seja Senhor da nossa moral, irmãos. Martinho Lutero diz o seguinte, a lei nos conduz a Cristo para sermos justificados, e nós somos justificados por esse Cristo. E ele continua dizendo, mas Cristo nos manda de volta para a lei, a fim de sermos santificados. Fala, você vai olhar a lei vai apontar para Jesus, porque foi Jesus que nós somos justificados por Cristo. Jesus morreu naquela cruz e nos deu graça, mas quando nós entendemos isso, então nós voltamos para a lei para que possamos ser santificados, irmãos. Isso não tem nada a ver com legalismo, isso não tem nada a ver com padrões que fazem com que o nosso relacionamento com Deus seja baseado em leis. Não, irmãos, nosso relacionamento com Deus é baseado em amor, mas nós precisamos olhar, nós precisamos perceber que precisamos ter um comprometimento radical com Jesus. Ele é Senhor das nossas vidas, irmãos. Ele é nosso mestre, Ele é nosso dono, irmãos. Qualquer coisa diferente de um comprometimento radical com esse Cristo, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, faz com que o significado de Ele ser Senhor, irmãos, deixe de ser uma realidade. Romanos 8, 3-4 diz o seguinte: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos convida a viver em obediência, irmãos, vivendo segundo o Espírito que habita em nós. João 14, 21, um texto conhecido, diz: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. O que me ama é aquele que tem os meus mandamentos, e não só aquele que conhece, mas aquele que conhece e guarda os meus mandamentos e vive segundo esses mandamentos. E quem faz isso, irmão, será amado pelo Pai. E eu também vou amá-lo, e eu também vou me revelar a Ele. A maneira de provarmos nosso amor a Cristo, irmãos, é obedecendo aos seus mandamentos. Não é a maneira de nós ganharmos nada, é a maneira de nós demonstrarmos amor, quando nós vivemos uma vida de compromisso radical com Cristo, irmãos. Terceiro compromisso, irmãos, é na dimensão vocacional. Nós precisamos gastar as nossas vidas em serviço. Dizer que Jesus é Senhor, declarar que Jesus é Senhor, nos compromete, irmãos, a viver a vida inteira, a ter uma vida em ministério, a ter uma vida chamada a ministrar, a ter uma vida chamada a servir de alguma maneira. Irmãos, se Jesus, e nós gostamos de falar isso, se Jesus é nosso exemplo maior, e se Jesus não é o teu exemplo maior, irmãos, você está olhando para o lugar errado. Se alguém aqui na terra é o teu exemplo maior, irmãos, você está olhando no lugar errado, porque cuidado daquele que pensa que está em pé, aquele que pensa, toma cuidado, porque pode cair. Nossa expectativa, nossa esperança tem que estar em Jesus, nosso modelo tem que estar em Jesus. E é esse Jesus, irmãos, como Paulo falou em Filipenses 2,7, dizendo: esse Jesus tomou a natureza de um servo. Jesus tomou a natureza de um servo. Em Marcos 10:45, Jesus declara: eu vim
não para ser servido, mas eu vim para servir. Em Lucas 22, 27, acrescenta: no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus esteve aqui na terra como quem serve. Servir, irmãos, faz parte do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Servir faz parte do compromisso radical que temos que ter com Cristo. Se dizemos que seguimos a Cristo, é inconcebível, irmãos, é inadmissível que nós possamos gastar a nossa vida de outra maneira a não ser servindo a Cristo. Ah, Leandro, então eu tenho que viver o dia inteiro na igreja? Não. Ah, Leandro, então eu tenho que ser pastor? Não. Ah, Leandro, não. Irmãos, faça o que você tiver que fazer. Seu trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, na vizinhança. Faça tudo para a honra e glória do Senhor. Faça tudo para a honra e glória do Senhor. Faça, irmãos, servindo. Ame quem está ao teu lado. Faça com essa consciência, irmãos. Dê e não espere nada em troca. Que a tua mão direita faz, não deixe que a esquerda saiba. Sirva, porque Jesus, que é nosso Senhor, o Jesus que nós seguimos, é um Cristo que esteve aqui durante toda a sua vida para servir. Colossenses 3, 23, 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo, irmãos, como para o Senhor, não para os homens. Trabalho, quando você vai na padaria, quando você está assistindo Corinthians ganhar do São Paulo, não importa. Tudo o que você faz, faça não para homens, faça para o Senhor. E o versículo termina dizendo: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo que vocês... Não, eu estou servindo o meu patrão. Não, você está servindo a Cristo. Eu estou servindo a minha mãe quando eu vou na padaria. Não, você está servindo a Cristo. Eu estou servindo a minha mãe quando eu lavo a louça. Não, você está servindo a Cristo. O outro compromisso, irmãos, é na dimensão social. É a necessidade que nós temos, irmãos, olhando a sociedade do jeito que está. De alguma maneira, irmãos, não sermos nós impregnados pelos conceitos e pela moral da sociedade, mas que nós possamos viver os nossos valores, nós possamos viver os valores de Cristo nessa sociedade. Isso significa, irmãos, que nós temos uma responsabilidade individual, social, responsabilidade com a família, lá no trabalho, na vizinhança, na cidade de Santos, no Brasil e por aí vai. Reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida faz com que nós possamos reconhecer isso na sociedade também, irmãos. Nós não podemos viver debaixo do senhorio de Cristo só aqui nos domingos. Nós precisamos viver isso lá no trabalho. Quando saímos aqui da igreja, nós precisamos viver isso, irmãos. Viver essa realidade, irmãos, e é difícil. Porque 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. Como é que nós conseguimos então, irmãos? Leandro, como eu posso fazer com que Jesus seja Senhor da minha vida se o diabo continua por aí? Jesus é Senhor das nossas vidas, irmãos, e do universo por direito. Isso faz com que a gente não possa ser condescendente com nenhuma situação que negue esse senhorio de Cristo na nossa vida. Mesmo em uma sociedade que não reconhece isso, irmãos, mesmo convivendo com pessoas que não têm essa mesma fé, nós continuamos crendo, nós continuamos vivendo e declarando que Jesus é Senhor das nossas vidas. E temos posturas em relação a isso. Não existe, irmãos, um cara chamado Abraham Kuyper diz que não existe uma única polegada de toda a área da vida humana sobre a qual Cristo, que é soberano de tudo, não declare: é minha. Todas as coisas são de Jesus, irmãos. David Grill diz que Jesus é Senhor não só da vida íntima, da vida futura, da vida familiar, da vida da igreja, mas também da vida intelectual e política. Tudo é domínio de Cristo. Tudo é domínio de Cristo nas nossas vidas, irmãos. A quinta e a penúltima coisa
é na dimensão política. Atos 5:29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Calvino diz: obediência aos homens não deve transformar-se em desobediência a Deus. Nós precisamos respeitar as leis, o Estado, os limites, mas nunca, irmãos, nós podemos obedecer algo que seja contrária à vontade de Deus. Isso implica que nós temos até, irmãos, a possibilidade de sermos desobedientes sem pecar, como Jesus cirou, mas não pecou. Quando a obediência ao Estado, alguma lei fere, irmãos, a desobediência a Deus, nesse ponto é nosso dever como cristãos desobedecer. É como se tivéssemos aqui, irmãos, e nós conhecemos muitas histórias sobre isso, é como se nós estivéssemos aqui cultuando sem poder. Que o governo, que o próximo presidente impedisse a liberdade religiosa, e que nós fôssemos então induzidos a não poder servir mais a Jesus. Aí nós temos muitas histórias de irmãos que dão a sua vida para ter, irmãos, algumas folhas da Bíblia, dão a sua vida para terem alguns minutos em comunhão, terem alguns minutos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nesse caso, irmãos, nós poderemos estar aqui com muita fé, com muita disposição, desobedecendo uma lei, mas é uma lei que vai contrária àquilo que Deus tem para nós, contrário às leis de Deus, contrário àquilo que Cristo deixou para nós. O sexto e último compromisso, irmãos, é na dimensão global, quando a coisa toma algo muito maior, quando nós precisamos zelar então pela honra e glória do nome de Senhor. Reconhecer que Jesus é Senhor das nossas vidas, irmãos, é também reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas, como nós falamos, é Senhor do universo. Filipenses diz que Deus o elevou, irmãos, à mais elevada das alturas. E o propósito disso, como diz Paulo, é que todo joelho, irmãos, não é só os joelhos dos seguidores de Cristo, só os joelhos dos homens, das mulheres, não, todo o joelho se dobrasse e toda a língua confessasse que Jesus é o Senhor. Se Deus então deseja isso, irmãos, que todo mundo reconheça Jesus, esse também deve ser o nosso desejo. Se Jesus é Senhor das nossas vidas, e nós entendemos que esse senhorio é também sobre o universo, irmãos, esse deve ser o maior incentivo para que nós possamos fazer missões. Esse deveria ser o maior incentivo para que nós pudéssemos compartilhar esse Jesus, irmãos, falar desse Jesus para as pessoas que não compartilham da mesma fé, falar para esse Jesus para as pessoas que estão perdidas, que estão vivendo em trevas, e compartilhar o senhorio de Cristo, irmãos, para essas pessoas, para que elas possam ter um encontro com Cristo, para que elas possam também dobrar os seus joelhos e confessar com a sua língua que Ele é Senhor. O termo usado, irmãos, Kyrios, reflete, deixando claro que Jesus é Senhor. Além de expressar a nossa convicção que Ele é Deus, Senhor e Salvador, também indica o nosso comprometimento radical com Ele, irmãos. Nada além de radicalismo no nosso relacionamento com Cristo deve ser levado, vale a pena. Nada além disso, irmãos, e eu não falo isso impondo para você um relacionamento de legalismo. Como eu disse, Ele nos alcançou, Ele nos amou primeiro. A graça e a misericórdia são renovadas diariamente. Nada que eu e você façamos, irmãos, nada que nós façamos pode mover a mão, o coração, a mente de Cristo. Nada, irmãos. A salvação, o amor dele por nós, irmãos, é de graça. Agora nós podemos nos comprometer radicalmente, irmãos, e deixar que Ele seja Senhor das nossas vidas, e viver assim, com as nossas mentes, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, para que Ele reine, para que Ele seja realmente Senhor. E nós vamos
contaminar o mundo, nós vamos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor, e Ele vai ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bem, queridos, Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos porque não poupaste teu filho para morrer por nós, Pai. Isso fez com que nós fôssemos comprados por um alto preço, Pai, comprados por Jesus, comprados por Ti, comprados, Pai. Agora, na situação de sermos comprados, nós não somos mais donos, Pai, de nós mesmos. Isso faz com que nós tenhamos a certeza, Pai, e que possamos viver, Pai, o Teu senhorio nas nossas vidas, viver, Pai, com a certeza que Tu és Senhor, Pai, Senhor das nossas vidas. E isso, Pai, possa ser aquilo que faz com que tenhamos um compromisso radical contigo, compromisso radical com a tua causa, compromisso radical com as tuas palavras, Pai, compromisso radical com viver a tua vida, com te servir, com te seguir, Pai, viver para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Pai, nos dá força, que possamos fazer isso, Pai, sem peso, que possamos fazer isso em obediência, uma obediência em amor, Pai, que possamos deixar claro que Tu nos ama e nada que façamos pode mudar isso, Pai, mas que fique claro para nós que nós precisamos caminhar radicalmente, Pai, para que Tu cada dia, cada momento seja claro que Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo, Pai, Senhor de tudo, tudo que temos é Teu, Pai, tudo que somos é Teu. Tu é dono, Pai, de cada um de nós, Tu é dono de todas as coisas, Pai, e nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, que Deus seja Senhor da tua vida, que Deus seja Senhor